Bem-vindos ao podcast Páginas do Céu, a sua dose de reflexão cristã. Hoje vamos conversar sobre a história de Gideão, uma figura fascinante lá do livro de Juízes. É uma narrativa, cheia de reviravoltas sobre chamado, fé e como Deus age em tempos bem difíceis para Israel. Exatamente. E que tempos difíceis, né? A situação era, olha, desesperadora. 7 anos já de opressão dos midianitas. Eles vinham como gafanhotos mesmo e destruíam tudo, as colheitas, o gado. Nossa, Pois é, o povo de Israel estava sofrendo muito e a Bíblia deixa claro que era consequência deles terem se afastado de Deus, sabe? É nesse cenário de medo e escassez que Gideão aparece. e o interessante é que ele não era o perfil óbvio de herói, né? Muito pelo contrário. Nem um pouco. O menor da sua família, que já era a menor da tribo de Manassés. E quando o anjo do Senhor o encontra, ele está onde? Escondido, malhando trigo num lagar, que é um lugar de pisar uva, para tentar salvar o grão dos midianitas. Exato. Totalmente na defensiva, com medo, e aí chega um anjo e o saúda. O Senhor é contigo, homem valente. Imagina a cabeça dele. Valente? Eu? Deve ter sido um choque. Com certeza. A resposta dele mostra bem isso, né? É cheia de ceticismo, de questionamento. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Ele está olhando para a realidade dura que estão vivendo. Faz sentido. Ele pede um sinal, uma prova, e o legal é ver a paciência de Deus, né? Muita paciência. Deus responde. Primeiro tem aquele sinal do fogo que consome a oferta que Gideão preparou ali na hora. Isso, mas parece que não foi suficiente para ele, porque ele ainda pede mais, né? A famosa prova do novelo de lã. Pois é, uma prova bem específica. E primeiro, ele pede que só o novelo fique molhado de orvalho e o chão seco. Deus faz. E ele ainda não está convencido. Não. Aí ele pede o contrário. Chão molhado e o novelo seco. E Deus atende de novo. É uma confirmação muito clara do chamado, né? Deus está dizendo, sou eu mesmo falando com você. E parece que isso finalmente deu um gás nele, né? Porque a primeira atitude pública dele é ousada. Muito ousada. Ele vai lá de noite e derruba o altar de Baal, que pertencia ao próprio pai dele, e ainda corta o poste de Acerá que estava do lado. Imagina a confusão no dia seguinte. Nossa, deve ter sido um rebuliço na cidade. E isso até rendeu um apelido para ele, Jerobaal. Isso, Jerobaal, que significa algo como que Baal contenda com ele. Tipo, já que você derrubou o altar, deixa Baal se defender, mostra a coragem que nasceu ali. E a partir daí, ele começa a agir como líder militar mesmo. Convoca as tribos de Israel para lutar contra os midianitas. E a resposta é enorme. Juntam-se 300 mil homens. Um exército considerável. A gente pensa, pronto, agora Israel tem chance. Só que não, né? Deus entra em cena de novo com uma ordem inesperada. Totalmente inesperada. Deus fala para Gideão, tem gente demais com você. Demais. Como assim demais para enfrentar um exército inimigo descrito como garfanhotos em multidão? Pois é. Mas o propósito divino era claro. A vitória tinha que ser atribuída a Deus, não à força do exército de Israel. Para ninguém se orgulhar depois, sabe? Entendi. E aí vem a primeira redução. Isso. Gideão anuncia, quem for medroso e tímido pode voltar para casa. E vão embora 22 mil homens. Sobram 10 mil. 22 mil é muita gente com medo. Mas 10 mil ainda é um número bom, né? Parece que sim, mas para Deus ainda era muito. Aí vem a segunda seleção, aquela perto das águas. Ah, a prova de como eles bebiam água. É impressionante isso. Muito. Só foram escolhidos aqueles que levaram a água à boca com a mão, lambendo como cães, enquanto ficavam atentos. Os que se ajoelharam para beber foram dispensados. E quantos sobraram? 300. Apenas 300 homens. 300? Contra uma multidão incontável de midianitas e amalequitas? Humanamente falando, era suicídio. Totalmente. Mas aí entra a estratégia divina, que também é contra qualquer lógica militar da época. Verdade. Nada de espadas e escudos pro ataque principal.
O que eles tinham era... trombetas, cântaros de barro vazios e tochas dentro dos cântaros. A ordem era cercar o acampamento inimigo à noite e, a um sinal, quebrar os cântaros, tocar as trombetas e gritar. espada pelo Senhor e por Gideão. Imagino a luz repentina das tochas, a confusão que isso deve ter causado no meio da noite. Exatamente. O texto diz que Deus fez com que os inimigos atacassem uns aos outros em pânico. Foi uma vitória conquistada pela obediência e pela fé naquela estratégia maluca, não pela força. Uma vitória espetacular, sem dúvida. E depois disso o povo ficou tão grato, tão impressionado, que quiseram coroar Gideão rei. Uma reação natural, né? Depois de tanta opressão, ele foi o libertador. Mas Gideão teve a clareza de recusar. Sim, ele disse: não reinarei sobre vós, nem meu filho reinará sobre vós. O Senhor reinará sobre vós. Uma declaração muito forte sobre quem deveria governar Israel. Fundamental. E por causa dessa liderança e da vitória, a terra teve paz por 40 anos, durante a vida de Gideão. Um período longo de descanso. Mas a história não termina aí de forma perfeita, né? Tem um detalhe no final que é um pouco complicado. Tem sim. A questão do éfode de ouro. Depois da batalha, Gideão pede os brincos de ouro tomados dos inimigos e faz um éfode, uma espécie de veste sacerdotal, com esse ouro. E o que acontece com esse éfode? Acaba se tornando um problema. O texto diz que todo Israel começou a se prostituir após ele, ou seja, a adorá-lo. Virou uma armadilha, um objeto de idolatria até para a própria família de Gideão. Nossa, é um lembrete forte, né? Mesmo um herói da fé, alguém que viu Deus agir de forma tão poderosa que está listado lá em Hebreus 11. Exato. Ele continua sendo humano, falível, comete erros que têm consequências sérias. É isso que torna a história tão rica, talvez. Eu penso que sim. Mostra a jornada completa. A dúvida inicial, a necessidade de confirmação, a coragem que vem da fé, a vitória que depende totalmente de Deus, mas também mostra a fragilidade humana, a possibilidade de tropeçar mesmo depois de grandes feitos. E qual seria a lição central que fica pra gente, assim, pensando em tudo isso? Olha, para mim, a grande lição é que Deus escolhe e usa pessoas comuns. Gente como a gente, com medos, dúvidas, limitações, para realizar os seus propósitos grandiosos. A força verdadeira não está na nossa capacidade, mas na nossa disposição de confiar e obedecer a Ele, mesmo quando não entendemos tudo. A glória dele. Uma ótima perspectiva. E fica a reflexão: como a nossa percepção das próprias limitações pode ser transformada quando entendemos que a força para os desafios pode vir de uma fonte maior que nós mesmos. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Páginas do Céu. Foi bom ter você aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e até a próxima dose de reflexão cristã.